Olá a todos, meu nome é Joyce Rocha e venho aqui trazer alguns resultados interessantes obtidos durante a disciplina de Introdução à Bioinformática. Então, nessa primeira parte, a parte de alinhamento de sequência utilizado pelo BLAST, foram então utilizados três diferentes bancos de dados com matrizes BLOSS 62, 45 e PAN 250, onde foi possível obter parâmetros importantes como identidade, similaridade, cobertura e gap. Lembrando que minimamente é necessário uma identidade de 30% com outras proteínas já resolvidas experimentalmente para que os resultados sejam considerados. Então, aqui, esses resultados obtidos com os diferentes algoritmos e bancos de dados foram bem semelhantes. Interessante que dentro desse contexto aqui o banco PDB vai se destacar, onde é possível obter estruturas tridimensionalmente já resolvidas. Sendo assim, utilizando diferentes matrizes, foi possível obter resultados muito semelhantes. Então, aqui, proteínas tridimensionais aqui indicadas foram bem semelhantes dentro desses três parâmetros, dessas três matrizes. Então, em todas elas, foi possível obter similaridade 100%, identidade de 100%, uma cobertura em torno de 68% e nenhum gap foi encontrado nessa parte de alinhamento. Aqui também é interessante porque, fazendo uma comparação com os 10 primeiros resultados, utilizando a matriz BLOSS 62, visivelmente, essas primeiras estruturas tridimensionais foram as melhores estruturas, aqui com uma identidade de 99% a 100%, assim como a similaridade, nenhum gap foi encontrado. Então, dessa forma, a escolha da melhor estrutura, baseada nessa questão de alinhamento, vai ser feita com relação à resolução dessa estrutura, então quanto menor a resolução, melhor, e também com relação ao ligante complexado em cada uma delas, dependendo do interesse dentro do projeto de pesquisa. E aqui na parte 2, de predição funcional baseada em sequência, foi utilizado então o software CDD, que auxiliou na compreensão sobre a função da proteína de interesse na busca de domínios conservados. Então, se eu não soubesse a função da minha proteína, aqui dentro desse programa eu poderia obter então algumas informações importantes com relação a essa função, como a metilação na posição 2 de orto da ribose do RNA, conversão do CAP0 para CAP1 e o aumento da afinidade quando a NSP16 se complexa à proteína NSP10, que aumenta a ligação ao RNA viral. O outro programa importante é o SCOPE, que demonstrou aqui uma superfamília. Então, essa proteína de interesse faz parte de uma superfamília de S-adenosilbitione dependente de metiltransferase. Então, essa superfamília vai ser dependente do cofator S-adenosilmetiltransferase. Além disso, esse programa também foi capaz de mostrar quais aquelas proteínas ali no banco de dados que compartilham os mesmos domínios daquela sequência que foi inserida no software. Então, por exemplo, 6WN são o que permite ainda o melhor estudo com relação a essa proteína de estudo. Aqui no GISAID, também é outro programa utilizado nessa parte que permitiu análise de mutação comparando a sequência inserida com a do organismo selecionado. Então, nesse caso aqui, a sequência foi comparada ao organismo, à proteína NSP16 do organismo HCOV19 e foi observado que houve 100% de identidade da sequência analisada com relação ao organismo em comparação sem existência de mutação. Um outro programa interessante é o Kelly, que mostrou aqui, exibiu vários esqueminhas que permitiram o melhor entendimento de uma maneira simplificada e didática com relação à estrutura genômica, a replicação viral e a doença COVID propriamente dita. Aqui, dentro da predição estrutural, utilizando aqui os três diferentes softwares, um online e depois a geração do modelo gerado. Então, aqui foi possível obter essa tabelinha, né? Em que, visivelmente, o molde obtido pelo Swiss Model automático foi o melhor molde, com um Verify 3D score de 89%, nenhum resíduo de aminoácido foi encontrado na posição proibida, em contrapartida nos outros dois programas,
não foi possível obter um resultado coerente, principalmente aqui no online, onde foram encontrados 14 aminoácidos na posição não permitida. E depois o melhor molde, que no caso foi do switch automático, foi inserido aqui no CAF, onde revelou que esse molde trata-se de uma proteína que tem o enovelamento de Rossmann, que é a característica da forma dessa proteína de se enovelar. Mostrou que há uma relação evolutiva com a proteína VP39 do vírus vaccine e que essa proteína também ela trata-se de RNA 2'-ortometiltransferase CAP específica, então que vai compartilhar esse domínio aqui com as outras proteínas encontradas. E na parte de ADME-tox, 3 moléculas interessantes obtidas isoladas de produtos naturais, por exemplo, a ciparuna, espécies do gênero ciparuna, ciparunosídeo, quercetina e quemferol. Então, aqui não demonstraram aqui que vai ocorrer vai atravessar a barreira hematoencefálica, porém vão ser substratos da GGP, não são substratos da CIP, porém, nesse caso aqui, esses parâmetros aqui que mais se destacaram, eles se portaram muito maior do que aqueles parâmetros que são estabelecidos pelo próprio programa com relação à TPSA e à massa molar, são muito elevados. E aqui nesse caso, essas moléculas, então, elas apresentaram alta polaridade e uma flexibilidade interessante, também o tamanho foi bem considerável, o que as torna moléculas que vão apresentar baixa biodisponibilidade caso essas moléculas sejam moléculas candidatas a fármacos para administração da forma oral. Muito obrigada.